Agora sim vamos à palavra, uma palavra abençoada, nosso culto de celebração, 21 de março do ano de 2021, nós da Igreja Batista Ágape, aqui em Indaiatuba. Eu convido a igreja para abrir o Evangelho de João. Eu convido a igreja, a amada igreja, a igreja de Cristo, a abrir a palavra no Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lembrando que nos cultos de estudo e oração estamos vendo os evangelhos. O Evangelho de Mateus estamos estudando nesse mês de março. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15. A palavra santa do Senhor diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês no entanto me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 22. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Verso 29. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que o faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio que o Senhor me dá nessa noite, é um privilégio que o Senhor dá à sua igreja de ouvir a sua palavra. Que nós estejamos, em nome de Jesus, com as nossas mentes, os nossos corações cativos, atentos à sua palavra, e que nada, absolutamente nada, venha interferir. Que a partir de agora o Senhor conduza a sua palavra, porque ela é sua. Em nome de Jesus, que essa mensagem nos abençoe, e ela abençoará em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma narrativa aqui de Jesus Cristo,
apresentando aos apóstolos o Espírito Santo. Nesta semana, como em toda semana, evidentemente, eu oro para que Deus me conduza, nos dê a palavra. O Espírito Santo me levou a João 14, 26. João 14, 26 é a mensagem central do sermão hoje, amados. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês, a nós como igreja, todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. A todos que nos assistem, a todos da nossa igreja. Quando eu me converti, quando eu e a minha família, nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, um certo pastor me disse: João, seja servo. Mas ser servo de Deus, João, não é para qualquer um. Não é fácil. Se você quer ser a receita para ser servo, você terá que ter que ser forte e nunca abandonar a fé. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você prestasse atenção nisso, igreja. Se nós verdadeiramente queremos servir a Cristo, consideramos Cristo como Senhor e Salvador, nós jamais poderemos abandonar a fé. Quando Deus me levantou como pastor dessa igreja, Deus disse a mim e a Ana apenas uma coisa. Uma coisa. O recado de Deus para mim e para a Ana foi: apenas ore. Apenas orem. Só isso. A estratégia eu dou depois que você orar. A palavra eu dou depois que você orar. Eu te abençoarei depois que você orar. Como a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, você sabe que a fé vem do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela está ligada à única arma que eu e você, como crentes, como cristãos, temos nessa batalha, temos nessa vida como cristão. O nosso único recurso, a oração. Eu e você temos um único recurso, a oração. Porque a Bíblia, a palavra de Deus explica isso. Numa carta maravilhosa. Numa carta que, se você tirar um verbo ou uma palavra, ela perde todo o significado, que é a carta aos Romanos do apóstolo Paulo, onde ele diz: como, pois, invocarão aqueles que não creram? Eu vou repetir. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram? E como ouvirão se não há ninguém que pregue? Está lá em Romanos 10, 14. Então, na verdade, fé e oração estão absolutamente ligados. Pois eu só vou invocar o nome do Senhor se eu tenho fé, se eu acredito. E quanto mais o cristão está se afastando de Deus, não ouvindo a sua voz e sem contato com a palavra, menos há oração. Se você não tem fé,
Não há como, você não se sente. Você não tem a vontade de se ajoelhar e orar, porque quanto menos contato, quanto mais você se afastando, menos a comunhão, menos a comunicação, menos a relacionamento, menos há milagres na sua vida. E eu sempre falo isso, amados, você sabe, essa palavra primeiro vem para mim. Como é que eu vou querer ter milagres, maravilhas e bênçãos se eu não tenho fé e não invoco o nome do Senhor? Como é que eu vou querer prosperidade? Como é que eu vou querer dar testemunho na igreja? Não há testemunho, não há bênção. São palavras fortes? Claro que sim. Mas nós estamos vivendo um momento difícil. Porque há oração quando eu tenho a minha fé fortalecida. É por isso que o Espírito Santo ele vem hoje nos dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Tudo o quê? Tudo o quê? Tudo que você se lembrar. A Laurinha está aqui do meu lado. Giovana está aqui do meu lado. A Ana também. Mas esse exemplo que eu vou tomar é da Laura. A Laura está agora cursando pré-vestibular agora, né, filha? Na minha época era cursinho, mas agora é um pré-vestibular. Está estudando. O ano passado, ela prestou vestibular. E qual era a minha oração? E quando me pedem para que eu ore para vestibular, para concurso, para prova, de que forma eu oro? Eu oro que Deus faça a Laurinha lembrar de tudo aquilo que ela estudou. Eu não oro para que ela chute e acerte. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus nos ensina a lei da semeadura. Plantou, colhe. Não plantou, não colhe. Percebam isso, a minha oração. E eu falo para a Laurinha, Deus ele vai fazer com que você lembre o quê? Aquilo que você estudou. Então se dedique, estude, se capacite. E nós, nesse contexto, hoje nós estamos observando cada vez mais o afastamento dos crentes, dos cristãos na igreja. A igreja ela vem esfriando. Está havendo um êxodo das pessoas que compõem as igrejas de Cristo. E eu estou falando, amados, de uma forma geral. Nesse momento que é absolutamente difícil, é uma provação que nós estamos passando. Então, o recado para a igreja, e na semana passada nós falamos isso, qual foi o recado da igreja na semana passada? Acolha quem é fraco na fé. É como foi dito no início, na abertura pelo Elias, eu oro pela unidade da igreja. Onde há unidade, os que são fracos de fé, eles são o quê? Acolhidos para quem são fortes na fé. Fortaleçam-se uns aos outros. E as desculpas na igreja, elas vêm pipocando, justificando o afastamento das palavras. E amados, a apostasia, o se afastar de Deus, a gente vem notando que está sendo natural. Igrejas e mais igrejas, nesses momentos difíceis, estão se apostatando, estão se afastando. Em nome de Jesus, vocês que estão ouvindo essa palavra,
ore, redobre a fé, a esperança. Quando eu estava meditando na palavra, Deus, ele é de uma misericórdia tão grande, ele é perfeito, porque é ele que faz o sermão, não sou eu. Eu só preciso ficar atento ao que ele quer dizer, e ele me levou, e eu convido você a ir para Êxodo no capítulo 13, igreja. Nós voltaremos depois para João. Eu convido você para Êxodo no capítulo 13, a partir do verso 17, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo. Êxodo 13, Deus me fez lembrar da nuvem e da coluna de fogo, um momento extraordinário. Êxodo 13, a partir de 17, diz: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como exército. Moisés, no 19, levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acompanharam em Etã a entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem dia e noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que coisa maravilhosa! Que passagem maravilhosa, a condução de Deus para o seu povo. Onde o povo de Israel estava, ficava no norte do Egito. Chegar em Canaã era só seguir. Só quem entraria na rota dos filisteus, os eternos inimigos do reino do povo de Deus. Então Deus fez com que o povo descesse, passasse o Mar Vermelho, fosse para o Monte Sinai e depois sim chegasse na Terra Prometida, em Canaã. O caminho mais curto muitas vezes não é o melhor caminho. O caminho mais longo às vezes é o melhor caminho para eu e você, para que a gente chegue realmente sendo conduzidos por quem? Pela nuvem. Sermos conduzidos por quem? Pela coluna de fogo. A nuvem de dia. Era maravilhoso isso, eu fico imaginando, estava conversando com a Ana. Meu Deus, já pensou, igreja, você vivendo isso hoje? A nuvem parava, os israelitas paravam, a nuvem continuava, e a nuvem dava o quê? Direção, protegia do calor, dava vida, sustentava, e à noite, protegia do calor, continuava dando vida, luz, segurança. A nuvem de fogo, a nuvem e a coluna de fogo representam o quê? A glória de Deus, a presença de Deus, a misericórdia de Deus, a proteção de Deus, a soberania absoluta de Deus. Um povo que estava escravizado durante 400 anos, o povo que foi liberto por um líder, por Moisés, Moisés que significa filho, tirado das águas. Um povo que pôde observar não só a nuvem, não só a coluna de fogo, mas Deus vencendo todas as pragas, o milagre do Mar Vermelho, irmão. Que coisa maravilhosa o povo pôde constatar. Outra coisa maravilhosa foi o que? A lei
que é a constituição de Deus. Sim ou não? Sim, a lei é a constituição de Deus, que Deus enviou e passou para quem? Para Moisés, o famoso aio, o famoso governante que iria apontar para quem? Para Cristo Jesus. Porque a palavra ela edifica. E voltamos no nosso tema central, que é o quê? Mas o Consolador e o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo aquilo que é a palavra, é a Constituição, é a Bíblia, é a fé, é a oração. São os testemunhos que a igreja dá dos milagres, é a nuvem, é a coluna de fogo, é o mar vermelho. Mas o povo de Israel sucumbiu e morreu no deserto. Por quê? Porque murmurou. Murmúrio. E você sabe disso, nós já ensinamos na escola bíblica, e fazia tempo que eu não abordava isso. Murmúrio, o murmurar, na verdade é aquele barulho do mar. Sabe quando você desce para a praia à noite que tem aquele barulho? Que você sabe que é o barulho do mar. Isso é o quê? O murmúrio do mar. Murmurar é oração contrária. O povo não quis se esforçar para alcançar a terra prometida. Comeremos o quê? Só codornize? Codornize vem do céu. Comeremos só o maná? Teremos que colher todo dia, sim, todo dia, o maná que vem do céu, o pão vivo, que representa Jesus Cristo. Beberemos o que? A água que sai da rocha, que simboliza Jesus Cristo. Vestiremos o que? Você não precisa vestir nada. Porque Deus fez com que todas as vestimentas, todos os calçados não se desgastassem. Mas Moisés, quando subiu no Monte Sinai, depois de 30 dias, como ele não viu, o povo começou a murmurar, dizendo: vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Moisés está demorando muito. E o povo reclamando: Moisés, por que todo esse esforço? Por que Deus nos deixou morrer no Egito? Mas está faltando pouco, já é logo aí. Não, está muito sacrificado. Quem dera, Moisés, que nós tivéssemos morrido no Egito. E hoje? Você acredita que Deus não está olhando para as nossas atitudes, irmãos? Você acha que Deus não está olhando para mim hoje? Você acha que Deus não está olhando para minha família? Você acha que Deus não está nos observando? A história nos conta que chegou um determinado momento que disse Deus a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Até quando, Moisés? Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Quantos saíram do Egito? Existe um censo que, quando você soma a estimativa com crianças e adultos, saíram mais de 1,5 milhões de pessoas. É como se Campinas fosse Israel e tivesse saído. Apenas 2 entraram na terra prometida. 2. Eu fico assustado com essa proporção. Porque ao povo faltou o que, amados? Fé, oração. Porque falta de fé e falta de oração gera o quê? Murmuração e morte. Em nome de Jesus, entenda o que eu vou falar. No deserto,
No deserto, quem foi o juiz? Deus. Trace um paralelo agora. Trace um paralelo conosco. Antes nós estávamos aonde? Antes de eu me converter, antes de você se converter, nós estávamos aonde? No deserto. No Egito. Eu e você nos encontrávamos onde? Escravizados. Nós estávamos no Egito. O Egito quer dizer o quê? Escravidão. Mas aí veio a luz, veio a verdade, veio Jesus Cristo e nós nos convertemos. Saímos da zona de conforto, fomos libertos. Os milagres começaram a acontecer nas nossas vidas, as bênçãos. As lutas vêm, é verdade. Mas os milagres começaram a acontecer. Eu tenho certeza que de quando você se converteu até hoje, você pode enumerar os milagres, tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Mas chega uma hora que você começa a olhar diferente para o irmão, para a igreja, para o pastor. Não está bom aqui, podia ser melhor ali. A pergunta que eu faço hoje, depois que li uma estatística durante a semana, a pergunta que eu faço para você, igreja, é: quantas pessoas você já levou para Cristo? Pasme no que eu vou falar, apenas 5% dos cristãos levaram alguém para Jesus Cristo. 5%. É por isso que o Espírito Santo, ele clama, ele vem clamando para nós. É por isso que ele nos levou a João 14, dizendo: se vocês me amam, guarde os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará que te dará tudo. O Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habitará com vocês e estará em vocês. De que forma nós podemos amar a Deus e a Jesus Cristo? Guardando a palavra. Amém, igreja? Lendo, ouvindo, estando em contato, sendo ministrado, orando. Dessa forma, o Consolador, que significa ao lado de, estará conosco. E o Espírito Santo, como nós acabamos de ler, é o Espírito da verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Cura e libertação tem a ver com o quê? Com o conhecimento da palavra, com o Espírito Santo. E é fantástico que a nós o Espírito Santo habitará e estará para sempre conosco. Que coisa maravilhosa, isso é um milagre. Porque em João 14, 21, a palavra do Senhor diz, Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Percebe porque eu falei dos ames, do amor? Quando eu amo a Cristo, quando eu amo a palavra, não importa quem vai ministrar, não importa quem vai louvar, eu amo a palavra. Quando eu amo a palavra, Jesus Cristo, ele se manifestará, ele declarará a todos que ele é o nosso Pai. Ele nos fará conhecer. Ele demonstrará todo o seu amor, todo afeto, toda a caridade para nós. Ele me guardará, ele te protegerá. Amém, igreja? O amor de Cristo, ele tem que mover o meu coração e o seu coração. E Jesus Cristo ainda respondeu lá no verso 23... se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Que coisa maravilhosa, olha um milagre.
Nós somos moradas do Espírito Santo, de Deus, de Jesus Cristo. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós como crentes. Nós somos a igreja individual. Nós servimos ao Príncipe da Paz. Deixa com você a paz. Jesus Cristo dizendo, deixo com você a paz, a minha paz lhe dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Quem ama a Deus tem o conforto de Cristo e nos abraça e nos protege. Que nós, como igreja de Cristo, eu oro para que a gente esteja o quê? Fortalecidos na fé, em oração, lendo, meditando, orando, jejuando. Pois quando Jesus Cristo está ministrando e dizendo que o Consolador, o Espírito Santo, viria, leia comigo o detalhe do verso 30, de João 14. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Quem é o príncipe do mundo, igreja? Satanás. Sem fé, sem oração, sem intercessão, somos vulneráveis. Como se não bastasse Jesus Cristo, o próprio Pedro, na sua primeira carta, num sermão maravilhoso, convido você a ler as cartas de Pedro. Vou ler um trecho aqui, ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, aí vem, ele anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém que devorar. Resistam-lhe firme aonde, igreja? Resistam-lhe firme aonde, igreja? Na fé. Certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Que nós como igreja se fortaleça na fé. Se fortaleça na palavra, pois dessa forma e sobrenaturalmente, porque é sobrenatural, o Espírito Santo fará eu e você nos lembrar da palavra, que é a palavra dele. Seja forte, eu estou com você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Eu sou o que sou. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o conselheiro. Amém, igreja? Eu sou o que sou. Eu sou o Pai da eternidade. Eu sou o que era, o que será e o que é. Eu sou Deus. Eu sou o pão. Eu sou a graça. Eu sou a misericórdia. Então, na verdade, igreja, em todos os momentos da minha vida e da sua vida, quando eu tenho intimidade, quando eu medito, quando eu estou na palavra, Ele faz eu lembrar e te lembrar, e os nossos filhos se lembrarem de que Ele é Deus. E tudo isso fortalece a minha fé e a sua fé, fortalece a minha oração e a sua oração. Você tem mais vontade de orar, você tem mais vontade de jejuar, você tem mais vontade de participar dos cultos, você tem mais vontade de ministrar a palavra. E terminando, não vamos nos moldar ao padrão do mundo. É uma vontade de Deus, está lá em Romanos. Nós não vamos nos moldar ao padrão do mundo, mas vamos transformar. Nós vamos sendo
transformados pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Esse é o sermão de hoje, esse é o recado de hoje de Deus, para mim, para minha família, para você, para toda a nossa igreja. Que a gente seja fortalecido com essa palavra. Amém? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que privilégio. Que privilégio o Senhor nos dá nessa noite de ouvir a sua palavra. Que o Espírito Santo ministre nos nossos corações, Pai. Para que a gente esteja mais ligados a Ti. Fortaleça a nossa fé, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Fortaleça a fé de todos aqueles que estão nos ouvindo, de toda a nossa igreja, infelizmente, aqueles que não puderam estar hoje, aqueles que há algum tempo não ouvem essa palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder, ação do sangue de Jesus, que sejam ministrados pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, que o Senhor continue ministrando a sua palavra, e eu só tenho um pedido a Ti, que o Senhor frutifique essa palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro e pelo sangue de Cristo eu agradeço. Em nome de Jesus, amém.